Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos na paz de Cristo. Eu resolvi fazer um vídeo hoje de última hora sobre a virgindade perpétua, então acho que não vai ser tão longo quanto os vídeos que eu costumo fazer, ou talvez sim, mas eu acho que é um tema interessante e o que motivou esse vídeo foi um comentário que foi feito, suponho eu que por um católico romano, lá na nossa página no Instagram, tá? Para quem não sabe, a gente tem uma página no Instagram, que é @respostas_cristãs, e é uma página que eu andei divulgando material algumas semanas atrás, principalmente sobre questões marianas, né? Sobre os dogmas marianos, da Assunção, da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua. E houve um comentário hoje sobre essa questão da Virgindade Perpétua, que eu achei interessante trazer para a gente fazer uma reflexão histórico-apologética, justamente para mostrar como funciona o catolicismo romano e por que a gente rejeita, né, as reivindicações do catolicismo romano. Eu trouxe o comentário, a intenção aqui não é expor a pessoa, obviamente, é só mesmo a gente pegar o conteúdo para trazer por que nós, protestantes, hoje nós não acreditamos nesse dogma, né? E eu vou dar aqui mais ou menos um panorama do argumento a respeito da virgindade perpétua, né? A gente vai se concentrar mais na parte histórica, mas nós temos, obviamente, a questão bíblica, que é a mais importante, né? Você tem a Bíblia, os evangelhos, você tem nas epístolas paulinas os conhecidos irmãos de Jesus, né? Nós temos ali personagens que são tratados como irmãos de Jesus. A Igreja Católica Romana geralmente adota a tese de que esses irmãos eram, na verdade, primos. Porém, hoje, embora não seja o objetivo do vídeo, é importante mencionar que essa tese ela é amplamente rejeitada pela maior parte dos acadêmicos e estudiosos do Jesus histórico. Até mesmo estudiosos católicos romanos, como, por exemplo, Raymond Brown ou John P. Meyer. John P. Meyer é um importante autor sobre o Jesus histórico. Ele escreveu aquela obra, O Judeu Marginal, que é bastante reconhecida. Ele afirma que a leitura natural dos textos evangélicos, dos textos do Novo Testamento, é justamente aquilo, né, que se esperaria que Maria tivesse filhos. Os irmãos de Jesus seriam filhos de Maria, né? Existe uma questão do grego, né? A gente sabe que os autores do Novo Testamento eles diferenciam. Você tinha na língua grega palavras para irmãos, no caso adelphos, e você tinha uma palavra diferente para primos. E os autores cristãos, eles inclusive utilizam recorrentemente o termo adelphos para se referir aos irmãos de Jesus. Paulo, inclusive, ele faz essa diferenciação entre irmãos e primos. Ele utiliza o termo grego adelphos para irmão, falando de Tiago, né, irmão do Senhor, e ele utiliza o termo grego para primo. Então, hoje em dia, a discussão exegética, ela é praticamente unânime no sentido de que, realmente, a leitura natural dos textos é de que Maria, a leitura mais provável, né, é de que Maria, de fato, de que os irmãos de Jesus eram também filhos de Maria. Isso é o resumo que a gente pode dar da evidência bíblica, né? Só que eu gostaria de tratar principalmente da evidência histórica dessa doutrina, né? E esse comentário ele é importante para a gente fazer aqui um contraponto e tratar justamente da evidência histórica. Antes disso, eu vou dar um breve panorama, né? Qual que é a evidência histórica que a gente tem sobre a virgindade perpétua hoje? O fato é que durante 3 séculos de cristianismo, nós não temos nenhum autor afirmando o dogma da virgindade perpétua. E o que eu quero dizer com isso? É importante a gente discriminar o seguinte. A virgindade perpétua, ela afirma 3 aspectos. Ela afirma a virgindade de Maria pré-parto, isso todos acreditamos, e a Bíblia afirma, né, que é basicamente a concepção virginal de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não teve um nascimento natural como nós temos. Então Maria era virgem quando você teve a concepção de Cristo. Isso todos concordamos. Você tem a virgindade no parto. Então, é interessante lembrar disso, né? Porque geralmente o debate sobre esse dogma ele fica muito centrado na ideia de Maria teve ou não outros filhos, o que é realmente um aspecto relevante. Mas vocês concordam comigo que o fato de Maria, suponha que a gente aceite que Maria não teve outros filhos, isso não implica, logicamente, que ela foi virgem no parto, ou seja, ela teria tido um parto também que foi miraculoso, e isso permitiria que ela não tivesse tido o rompimento do ímen, como se esperaria, obviamente, de um parto. E também o aspecto mais debatido é a virgindade pós-parto, né? O que se afirma é que Maria teria feito um voto de virgindade perpétua, então mesmo ela tendo casado com José,
eles não teriam relações sexuais como um casal normal. Obviamente que existem muitos problemas com todas essas ideias, e obviamente que tudo isso é algo bastante antinatural, é algo bastante inesperado para uma mulher judia do século I. Né? Uma mulher judia do século I fazer um voto de virgindade, mesmo estando casada, é algo realmente que não faz parte, é algo totalmente estranho à mentalidade judaica. Por isso que quem afirma esse dogma precisa apresentar evidências muito robustas a respeito dele, porque ele vai contra a leitura natural dos textos bíblicos, a leitura provável, e ele vai contra também até mesmo o que a gente esperaria, né, naquele contexto histórico de uma mulher judia. Né? É importante lembrar que Maria não era uma virgem católica romana, né? Ela era uma mulher judia que viveu no século I na região da Palestina. Então esse é o contexto histórico que a gente precisa utilizar para analisar a questão desse dogma. Então, trazendo essas questões preliminares, vamos fazer um breve panorama histórico sobre o dogma da virgindade perpétua, para a gente ver se existe, né, alguma tradição histórica confiável que realmente afirme que Maria foi perpetuamente virgem. Então, pessoal, o panorama histórico é basicamente esse. Durante 3 séculos, a gente não tem nenhum autor cristão, nenhum pai da igreja, por exemplo. Mais especificamente, vamos falar de pais da igreja, né? Um pai da igreja defendendo a ideia de que Maria foi perpetuamente virgem. Geralmente o pessoal traz a evidência de Orígenes. E Orígenes, de fato, ele era um entusiasta do ascetismo, né? Ele era um entusiasta dessa noção que começou a crescer bastante na igreja, de que a virgindade era um estado superior ao casamento, e ele realmente defendeu que Maria não teve outros filhos, além de Jesus. Porém, uma coisa que geralmente não é mencionada é que Orígenes ele não defendia a virgindade no parto. Esse aspecto da virgindade no parto, ele era um aspecto bastante problemático, porque muitos autores cristãos viam nesse aspecto uma influência gnóstica. Para vocês terem uma ideia, até mesmo Jerônimo, né, que é um pai da igreja do final do século IV, início do século V, que se tornaria o maior, né, o defensor mais famoso da ideia de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, primos, até mesmo o próprio Jerônimo, ele no primeiro momento, ele não apoiava essa ideia da virgindade no parto. Depois, como uma consequência lógica do que ele estava defendendo, ele começou a apoiar, mas mesmo assim de forma bastante tímida. Né? Ele não teve a mesma ênfase que ele teria ao defender a ideia da virgindade pós-parto. E, enfim, né? Então a gente tem simplesmente esse fato histórico. Né? Nós não temos nenhum pai da igreja durante 3 séculos defendendo explicitamente a ideia de que Maria foi virgem no pré-parto, no parto e no pós-parto. E também nós não temos a ideia de que seja um dogma, que isso é um outro aspecto importante. Né? Porque o que o catolicismo romano afirma não é apenas que essa é uma ideia verdadeira. Ela afirma que é um artigo de fé, que é parte da fé revelada, né? É parte da doutrina dos apóstolos. É algo que nós somos obrigados a acreditar necessariamente. Eu, particularmente, não tenho problema com quem sustenta essa ideia como uma crença piedosa, mas eu já teria algum problema com quem sustenta essa ideia como dogma. E é por isso que a gente precisa responder a isso. Então, feitas essas distinções, nós temos essa falta de evidência nos pais da igreja. Né? Por outro lado, a gente tem uma evidência muito importante, que é a evidência de Tertuliano. Tertuliano é um pai da igreja, que escreveu ali no início do século III, e ele vai afirmar de forma muito categórica que Maria teve outros filhos. Né? Alguns apologistas católicos eles tentam diminuir o testemunho de Tertuliano, dizendo que Tertuliano escreveu esse texto, né? Que ele esposou essa ideia da não virgindade perpétua, né, de Maria, na sua fase montanista. De fato, Tertuliano acabou aderindo a um movimento considerado por muitos na igreja de seu tempo herético, que é o movimento do montanismo. Porém, a gente tem alguns problemas aí. Primeiro, que a gente não tem realmente uma certeza de que ele de fato escreveu isso na fase montanista. É possível, embora seja controverso, que ele tenha escrito sobre a virgindade perpétua na sua fase pré-montanista. Uma outra questão importante é que isso é irrelevante. Né? Por quê? Porque os montanistas eles eram bastante rigorosos do ponto de vista da ética sexual. Então, na verdade, a adesão de Tertuliano ao montanismo, se você for analisar bem, seria até um estímulo a mais para que ele defendesse a virgindade perpétua de Maria.
porque eles tinham uma ética sexual muito rigorista. Assim, a gente não tem nenhuma razão para acreditar que a adesão ao montanismo faria com que Tertuliano mudasse de ideia a respeito dessa questão, ou faria que ele adotasse uma visão de que Maria tinha outros filhos. Né? Muito pelo contrário. Então, isso é uma forma de desqualificar o testemunho de Tertuliano, que ela é irrelevante. Outra questão é que Tertuliano, ao que tudo indica, ele morreu como um homem da igreja. Ele nunca se desligou totalmente da igreja de seu tempo. A gente tem, por exemplo, evidências de Cipriano, por exemplo, considerando Tertuliano um teólogo importante. Cipriano sabia dessa adesão ao montanismo, mas ainda assim ele continuou considerando Tertuliano um importante teólogo norte-africano. Lembrando que Cipriano também era norte-africano. Né? E um terceiro aspecto importante também sobre o testemunho de Tertuliano, e por que a negativa dele é tão importante, é que isso, inclusive, é atestado por mariologistas, até mesmo mariologistas muito queridos pelos católicos romanos, como o Junip Carroll, que eles afirmam o seguinte: ninguém respondeu Tertuliano. Né? Vamos supor que, de fato, a virgindade perpétua fosse parte dessa fé da igreja, né? Fosse um artigo de fé, um dogma que a igreja sustentava. Porque é isso que os defensores da virgindade perpétua sempre afirmaram, que aquilo que foi afirmado séculos depois sempre foi a fé da igreja. Na verdade, é assim que geralmente as definições dogmáticas do catolicismo romano trabalham. Né? Eles afirmam que o que está sendo definido numa determinada época é aquilo que a igreja sempre acreditou. Né? Então, assim, a gente teria que ver pelo menos seria esperado que outros autores cristãos respondessem a Tertuliano, né? Refutassem Tertuliano, afirmando que Tertuliano estava defendendo uma heresia, né? Ao negar essa questão. Porém, essa resposta nunca ocorreu. O que outros autores também apontam é que, autores como, acredito eu, que o James D. Kelly também fale sobre isso, é que o próprio Tertuliano ele não tinha nenhuma consciência de que ele estava negando um dogma, uma doutrina. Né? Então, assim, ele não estava negando algo que a igreja do seu tempo, de fato, seguia como um artigo de fé. Por isso que o testemunho dele é muito importante, apesar das tentativas de diminuir a importância desse testemunho. Então, assim, não houve um silêncio, né, no sentido de negar a ideia. Pelo contrário, a gente tem um testemunho extremamente importante. E nós não temos nos demais pais da igreja, durante esse período de 3 séculos, uma defesa explícita da ideia. E por que isso é extremamente relevante? Por que o silêncio, nesse caso, ele é uma evidência muito forte? Porque os pais da igreja, eles já afirmavam um dos aspectos da doutrina. Eles afirmavam a concepção virginal de Cristo. A Bíblia afirmava, a gente tem aqui claramente uma tradição contínua. A gente tem a Bíblia afirmando a concepção virginal de Cristo, a virgindade pré-parto de Maria, e a gente tem os pais da igreja do período também afirmando a virgindade pré-parto de Maria. E vocês concordam comigo que há uma conexão lógica entre as duas coisas? Ou seja, se existia um dogma, se existia um artigo de fé da virgindade perpétua, existe uma conexão lógica entre a virgindade pré-parto, no parto e pós-parto. Então, o fato de os pais da igreja sistematicamente terem afirmado a virgindade em pré-parto, mas não terem afirmado a virgindade no parto e pós-parto, constitui sim um argumento do silêncio muito forte. E aí eu acho que é importante a gente falar aqui sobre o argumento do silêncio. Eu, inclusive, vou deixar um texto do meu amigo Pedro Ganhão, um artigo que ele escreveu sobre o uso do argumento do silêncio na historiografia, que é extremamente importante. Né? Os historiadores hoje, eles utilizam de forma bastante clara argumentos do silêncio. Porém, argumentos do silêncio, eles têm que ter uma certa qualificação para você utilizar. Eu não vou me estender nessa questão, mas basicamente é o seguinte: existem contextos históricos em que o silêncio ele é uma evidência da ausência de um fato histórico, de uma ideia. Imagine você o seguinte: imagine que alguém se propõe a escrever uma biografia completa sobre a vida e morte de Jesus Cristo. Um 5º evangelho sobre Jesus. Suponha que a gente tenha uma fonte antiga, uma fonte do século I, que tenha se proposto a escrever um relato exaustivo da biografia de Cristo. E essa pessoa simplesmente não menciona a crucificação de Jesus. É óbvio que nesses casos o silêncio ele é extremamente importante. Por quê? Porque alguém que se propõe a escrever sobre o assunto e vai falar sobre a morte de Cristo, necessariamente, se essa pessoa acreditasse na ideia que Cristo morreu crucificado, seria extremamente provável
que a crucificação, que é um evento capital da vida de Jesus, fosse mencionada nessa biografia. O fato de um autor como esse não mencionar essa questão é para nós uma prova de que ou ele não conhecia esse fato histórico, ou ele não acreditava nesse fato histórico. Então esse é um exemplo de argumento do silêncio, em que eu posso utilizar o silêncio como uma evidência de que uma ideia ou um fato histórico não era acreditado ou não era conhecido por uma determinada testemunha histórica. Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado com o uso do silêncio em circunstâncias em que o silêncio ele simplesmente era esperado. Imagine, por exemplo, que alguém se propõe a escrever um evangelho, né? Imagine que alguém tenha escrito um evangelho no primeiro século sobre a infância de Jesus. Essa era a proposta do autor, falar sobre a infância de Jesus. Como acontece em muitos evangelhos apócrifos, né? Muitos textos apócrifos estavam especialmente preocupados com a infância de Jesus. O fato de nós não termos, num documento como esse, nada sobre a ressurreição ou a morte de Cristo, não quer dizer que essa testemunha não conhecia o fato da ressurreição ou que ela não acreditava no fato da ressurreição, porque a proposta, em primeiro lugar, não era falar sobre a morte, mas apenas sobre a infância. Então esse já seria um caso em que o uso do silêncio seria falacioso, ou seja, é um uso indevido do argumento do silêncio. Neste caso, a gente tem uma explicação melhor do porquê havia o silêncio. Porém, é extremamente comum na historiografia moderna a gente ver argumentos do silêncio sendo utilizados para você afirmar que uma ideia ou um fato histórico não era crida ou não era conhecida num determinado período. Um outro uso do silêncio, e aí é extremamente interessante, é justamente o uso do silêncio para você afirmar que uma crença existia ou que um fato histórico existia. Assim, esse caso ele é muito mais complicado do que o anterior. É muito comum você ver os historiadores usarem o silêncio para afirmar a negativa, ou seja, afirmar que algo não era crido ou conhecido no determinado período. Mas é extremamente raro, e assim, as circunstâncias para você fazer isso são extremamente específicas e extremamente excepcionais. Você usar o silêncio para afirmar o contrário. Você dizer que o silêncio é uma prova positiva, ou seja, o fato de ninguém ter mencionado nada quer dizer, então, que aquela ideia foi crida ou era conhecida num determinado período da história. E isso é um dos usos que o nosso comentarista católico fez. E isso geralmente é bastante falacioso. É muito raro você ver historiadores fazendo esse uso. As condições para que isso seja possível são extremamente específicas e o dogma da virgindade perpétua, definitivamente, ele não atende a essas condições. Então é importante a gente ter essa noção mínima sobre método historiográfico para a gente analisar essa questão, para que a gente passe a analisar então os argumentos a respeito da virgindade perpétua. Então, galera, agora a gente vai interagir diretamente com os argumentos do nosso comentarista católico. Ele disse o seguinte: esse suposto silêncio dos primeiros pais não prova o seu ponto. Por outro lado, ele pode ser explicado pelo simples fato de ninguém questionar isso nos primeiros séculos. Então, veja bem, é justamente o que eu acabei de falar. Ele está usando primeiro que ele fala, esse suposto silêncio dos primeiros pais da igreja. Eu não sei por que é suposto, porque de fato você tem um silêncio. Você não tem, no início da igreja, nos primeiros pais da igreja, nenhuma afirmação do dogma da virgindade perpétua. Então não é suposto, ele é um fato. A não ser que alguém descubra algum documento novo, ele simplesmente não existe. Por outro lado, ele pode ser explicado pelo simples fato de ninguém questionar isso nos primeiros séculos. Isso aqui é justamente o que eu acabei de falar. Ele basicamente está dizendo o seguinte, que é uma explicação razoável a gente afirmar que a virgindade perpétua era crida nos primeiros séculos da igreja, uma vez que ninguém falou sobre isso. Assim, não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Ou seja, por que o silêncio deles afirma que eles acreditavam nisso? É justamente o que eu acabei de afirmar. Trata-se de um uso falacioso do argumento do silêncio. Se você pelo menos tivesse evidências bíblicas, qual que é a evidência bíblica favorável à virgindade perpétua? Você não tem nenhuma. Ainda que você consiga demonstrar pela Bíblia que os irmãos de Jesus eram primos, isso não prova que Maria foi perpetuamente virgem. Eu consigo, por exemplo, criar uma teoria que ela é mais provável do que a teoria da virgindade perpétua.
Eu poderia simplesmente afirmar, não, obviamente não é isso que eu acredito, né? A gente não tem evidência, mas eu acho que seria mais provável do que a hipótese da virgindade perpétua. Eu poderia afirmar que Maria era uma mulher estéril, né? Ela teve uma concepção virginal que era miraculosa, que permitiu o nascimento de Jesus, porém ela seria uma mulher estéril, então ela não teve outros filhos. Logo, ela poderia ter um casamento normal com José, né? Um casamento que envolvesse, como se esperaria, relações sexuais. Ou seja, o simples fato de alguém, né, ainda que a gente conseguisse estabelecer, o que não é o caso, né, que Maria não teve outros filhos, disso não se seguiria o dogma da virgindade perpétua, muito menos a virgindade no parto, que é também um aspecto desse dogma, né? Então, assim, o uso do silêncio aqui, para afirmar que os pais da igreja acreditavam na virgindade perpétua, no mínimo a gente teria que ter uma evidência muito sólida anterior, uma evidência bíblica do primeiro século, afirmando categoricamente esse dogma. Só que a gente não tem nada disso, né? Pelo contrário, a gente tem textos que, ao que tudo indica, são textos contrários ao dogma. Ele vai falar sobre Tertuliano. Quando Tertuliano, o primeiro a questionar, se levantou, teve resposta, no mesmo século com Orígenes, e nos séculos que se seguiram. Bom, isso aqui não é verdade, tá? Orígenes não respondeu a Tertuliano. Até porque a gente nem tem evidência, na verdade, de que Orígenes conhecesse a posição de Tertuliano. A gente tem que lembrar que Tertuliano era um pai da igreja latino do norte da África. Orígenes era um pai da igreja alexandrino. A gente está falando aqui do século III, ou seja, a comunicação das obras de autores nesse período, ela não era tão fácil, tão simples assim. Quando Orígenes afirma que Maria não teve outros filhos, ele estava afirmando isso basicamente porque ele era um entusiasta dessa ideia do ascetismo, né, da ideia da virgindade como estado superior. Então ele projetou em Maria esses preconceitos ascéticos. Mas nós não temos nenhuma evidência de que Orígenes respondeu Tertuliano. O que nós não temos, de fato, no século III, diferente do que o nosso comentarista diz, é alguma resposta a Tertuliano. Ninguém, absolutamente nenhum autor contemporâneo ou no mesmo século, afirmou que Tertuliano, de fato, era um herege por afirmar que Maria teve outros filhos. E isso é extremamente importante porque é o que a gente esperaria, né? A gente esperaria esse tipo de resposta se de fato isso fosse parte da fé da igreja, um dogma. Ele continua falando: ademais, se essa doutrina fosse problema para os pais do segundo século, por qual razão ninguém a contestou? Eu posso simplesmente inverter o argumento do silêncio contra você aqui. Nenhum pai da igreja refutou no segundo século o proto-evangelho de Tiago no que se refere a este ponto. E aqui a gente tem esse interessante documento que eu acho que é importante fazer alguma menção, que é o proto-evangelho de Tiago. O proto-evangelho de Tiago, ele tem a datação dele bastante disputada. A maioria dos autores hoje situam o proto-evangelho mais ou menos em torno do ano 150, certo? Alguns mais cedo, e existem outros autores que colocam ele mais tarde. Alguns vão afirmar que ele é um documento do terceiro século. Isso por si só já mostra como, mais uma vez, o nosso querido amigo aqui, ele utilizou o argumento do silêncio de uma forma bastante equivocada. Por quê? Nós não temos qualquer evidência de que algum pai da igreja do segundo século tivesse conhecimento do proto-evangelho de Tiago. Então, por que a gente esperaria, veja como o silêncio nesse caso não funciona. Por que a gente esperaria alguma contestação a um documento se a gente não tem sequer evidência de que os pais do segundo século o conheciam? Os primeiros pais da igreja que a gente acredita que podem ter conhecido o proto-evangelho são pais da igreja do século III. E é interessante observar, o proto-evangelho ele foi bastante conhecido no Oriente. A princípio, ele não é bastante conhecido no Ocidente. Inclusive, a tese do proto-evangelho é seguida especialmente por autores orientais, ali do século IV e do século V. Então, assim, não há por que esperar alguma contestação, porque nós não temos evidência alguma de que ele circulou no segundo século a ponto de ser conhecido por algum pai da igreja. Os pais da igreja que parecem conhecer o proto-evangelho são Clemente de Alexandria e Orígenes. E a maior parte dos escritos desses pais da igreja se situam no século III. Então, mais uma vez, a gente tem um argumento que não faz sentido. E ele diz, isso me parece uma boa razão para sugerir que não havia contraponto ao ensino de que Maria se manteve virgem. Primeiro, a gente já demonstrou, e ele mesmo reconheceu, que houve um contraponto. Tertuliano afirmou explicitamente que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria.
há um contraponto. Mas assim, o que eu acho mais problemático nesse tipo de argumentação é justamente você usar... Você não tem evidência alguma para a crença e você usar o fato de não ter evidência alguma para sugerir que havia a crença. Por quê? Por qual razão? Tipo assim, como é que a ausência da evidência nesse caso se torna uma prova positiva? Eu poderia fazer um paralelo aqui. Imagine você, por exemplo, que durante 3 séculos ninguém tivesse afirmado a ressurreição de Jesus. Imagine que a ressurreição de Jesus só surgisse como uma doutrina, como um artigo de fé no século IV. Qual seria a força probatória da ressurreição de Jesus? Seria mínima. Com todas as provas que nós temos no primeiro século, ainda há quem conteste? Imagine, por exemplo, um silêncio de 3 séculos. Então, assim, é mais um argumento que para mim não faz nenhum sentido, né? Aí, e isso é o que eu considero mais interessante desse comentário, que ele traz o seguinte: por último, você desconsidera a razão teológica. Existe uma garantia de Cristo para a igreja, de que ela se manteria na verdade. Os concílios da igreja reconheceram a virgindade perpétua de forma praticamente unânime. Aqui é que entra o sola ecclesia. Você percebe que ele não consegue produzir nenhum argumento histórico muito sólido para afirmar a doutrina. Então você apela o quê? Ao minha igreja disse, né? Aos concílios da igreja. Qual que é o problema, né? Quando ele fala, existe uma garantia de Cristo para a igreja de que ela se manteria na verdade, existe aqui um argumento bastante falacioso, né? Vamos supor que quando Jesus afirma que, quando Jesus dá o Espírito Santo, né, e ele afirma que o Espírito Santo estaria na igreja, vamos supor que isso significa que a igreja se manteria na verdade, né? O que já é uma conclusão que tem uma série de premissas ocultas, né? Por que isso implica que concílios que foram realizados séculos depois na história da igreja eram infalíveis? Porque o que ele basicamente está dizendo é o seguinte: o que os concílios definiram, nós necessariamente devemos reconhecer como uma verdade que não pode ser questionada, né? Obviamente que não existe nenhuma implicação lógica entre as duas coisas. Primeiro, porque nem Jesus, nem os apóstolos nunca ensinaram que qualquer estrutura hierárquica pós-apostólica era infalível. Você não tem no Novo Testamento nenhuma ideia de infalibilidade pós-apostólica. Nos próximos dias eu vou trazer bastante material sobre a infalibilidade papal. E eu vou discutir em maior detalhe essa questão. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos, né? No século XII, século XIII, os canonistas, que eram teólogos responsáveis por compilar a lei canônica da Igreja Católica Romana, eles discutiam justamente essa questão da infalibilidade da Igreja, né? Dessa ideia de que o Espírito Santo guia a Igreja. E muitos canonistas e muitos teólogos do período, eles afirmavam o seguinte: eles não tinham essa noção de que a presença do Espírito Santo na Igreja implica na ideia de que há uma estrutura visível, uma estrutura hierárquica que é absolutamente imune ao erro. Eles, né, o material que eu vou trazer fala mais a questão do bispo de Roma. Mas o que eles entendiam isso? Eles, canonistas como, por exemplo, Alain Delille, Hugo Gúcio, eles entendiam que essas passagens se aplicavam à indefectibilidade da igreja. E o que é a indefectibilidade da igreja? É a ideia que a igreja não deixa de existir. Eles acreditavam que a fé, a verdadeira fé, ela poderia ser mantida até mesmo por cristãos leigos. Eles acreditavam que, você tem casos, por exemplo, até mais radicais como Guilherme de Ockham, que acreditava que a verdadeira fé da igreja, né, que você poderia ter uma apostasia da igreja a tal ponto que a verdadeira fé só estaria preservada num infante, num bebê recém-nascido. Ele afirmava que ainda que a verdadeira fé exista em uma pessoa, ela ainda seria mantida, ou seja, ela ainda supriria essa necessidade de dizer que a igreja nunca deixou de existir, né? Então, assim, isso aqui por si só já é um argumento falacioso, né? Por que nós devemos acreditar que os concílios são infalíveis com base na Bíblia, na Escritura ou em qualquer dado da revelação? Nós simplesmente não temos isso na doutrina apostólica. A ideia de qualquer estrutura visível e hierárquica pós-apostólica como uma estrutura infalível. E aqui entra um ponto bastante interessante, que é justamente uma das consequências do sola ecclesia. Vocês percebam que o debate começa com a história, né, geralmente usando argumentos históricos muito frágeis,
mas ele sempre termina com o minha igreja disse. Isso se dá porque realmente no catolicismo romano não importa o que a evidência histórica diz. Não importa o que a evidência bíblica diz. Embora os católicos até tentem apresentar alguma evidência histórica, alguma evidência bíblica, né, o que de fato vai importar é o que a igreja afirma. Né? É o sola ecclesia. Uma vez que a igreja afirmou, a gente pode até fazer algum esforço para encontrar ali alguma evidência histórica ou então alguma evidência bíblica, mas no fim do dia, ainda que a história, ainda que a Bíblia não suporte aquela posição, o que realmente deve prevalecer é a posição, é aquilo que a Igreja Católica Romana definiu, ou seja, é o que a gente chama de sola ecclesia. Isso fica muito claro na continuidade do comentário, quando ele diz: pouco importando se um pai em particular não aceitou a doutrina. O que prevalece é a voz do Espírito Santo por meio do consenso da Igreja. E aí, realmente, isso aqui é uma premissa que você precisa provar. Nós temos aqui, basicamente, uma petição de princípio. Como é que você sabe que o que um concílio do século V afirmou é, de fato, a voz do Espírito Santo? Esse apelo aos concílios, gente, ele é extremamente problemático. Por quê? Primeiro, a ideia de infalibilidade do concílio é uma ideia tardia na história da Igreja. Isso não faz parte da Igreja dos primeiros séculos. E você tem outros problemas. Quais são os concílios? Por exemplo, no século IV, a gente teve concílios que eram concílios arianos. Você teve concílios arianos no século IV que tinham mais bispos participando do que o concílio de Nicéia. Como é que você vai definir ao longo da história, e olha que nós tivemos dezenas, centenas de concílios, muitos deles pretensamente ecumênicos. Como é que você vai definir qual concílio é verdadeiro ou não? Você precisa de algum critério. Esse critério, segundo o nosso paradigma protestante, é fornecido pela revelação preservada de forma inspirada nas Escrituras, de forma infalível nas Escrituras. Então, assim, você simplesmente apelar a um concílio não resolve o problema. A gente tem também um outro problema, que é a própria coerência interna da Igreja Católica Romana. Você apelar a um concílio antigo ecumênico como um ensino infalível e um ensino guiado pelo Espírito Santo traz uma série de problemas teológicos. Por exemplo, o quarto concílio, o concílio ecumênico de Latrão IV, ele afirma em seus cânones que era um dever do poder temporal, e a gente está falando de concílio ecumênico, era um dever do poder temporal perseguir os hereges. Isso não é mais o ensino da Igreja Católica Romana hoje. Porém, naquele período da história, os teólogos, os papas, todo mundo dava como certo de que o poder temporal tinha uma obrigação, ele tinha uma função, inclusive se eles não exercessem essa função, eles seriam excomungados da Igreja, de perseguir os hereges, inclusive, matando hereges na fogueira, por exemplo. Isso era parte do ensino da Igreja, afirmado por um concílio ecumênico. No entanto, a Igreja Católica hoje, o que ela ensina? Ela ensina simplesmente que a liberdade religiosa é algo louvável, que a dignidade humana exige a liberdade religiosa. Então, como é que você concilia essas duas coisas? Se aquela era a voz do Espírito Santo infalível na Igreja, porque era um concílio ecumênico, e aquele era o consenso da época, é importante lembrar disso, porque ele apela que é o consenso da Igreja, por que hoje as pessoas não continuam acreditando nisso, mesmo dentro da Igreja Católica Romana? Um outro exemplo é a pena de morte. Inclusive tem um vídeo nosso aí, justamente sobre a pena de morte, que eu recomendo que todos vocês leiam, todos vocês vejam, e leiam também, porque tem um artigo no nosso blog. A pena de morte, a aplicabilidade da pena de morte foi ensinada ao longo da história da Igreja cristã, pelos pais da Igreja, pelos considerados doutores da Igreja Católica Romana, pelos papas. Os papas, de forma consistente, ensinaram a aplicabilidade da pena de morte. O magistério presente, de uma forma... Ou seja, a gente tem um consenso, a gente tem um consenso unânime dos pais da Igreja, dos teólogos católicos, doutores da Igreja, dos papas ensinando a pena de morte. Mas o que a Igreja Católica Romana ensina hoje? Ensina que a pena de morte é incompatível com a dignidade humana, que a vida é inviolável, então a pena de morte é algo que deve ser abolido. Mas espera aí, se você vai falar do consenso, por que o consenso de uma determinada época vale e o de outra época não vale? Esse é o problema, quando ele afirma haver o tal consenso. Ok, no século, ali no período da Idade Média, período pré-reforma, a maior parte dos teólogos com certeza acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Assim como eles acreditavam numa série de doutrinas que hoje a Igreja Católica Romana não sustenta mais. Então, assim, quando você apela ao consenso de uma determinada época, apesar de você poder produzir a partir daí um argumento da autoridade, isso não é suficiente.
Justamente não é suficiente porque nós temos dados históricos, nós temos dados da Bíblia e temos dados da história de que esse consenso não é o consenso de todas as épocas. É por isso que o cânon de Vicente de Lérès, ele não apela apenas à universalidade de uma crença numa determinada época, mas ele apela à universalidade daquela crença em todas as épocas. Por isso que o cânon vicentino afirmava aquilo que foi crido em todos os lugares, por todos e em todas as eras. Ou seja, não é suficiente apenas você ter um consenso de um determinado século. É preciso que esse consenso tenha antiguidade. Um outro problema é que quando se afirmava a virgindade perpétua, se afirmava também, assim como para outros dogmas católicos romanos, se afirmava que aquilo foi crido em todas as épocas da igreja. Ou seja, que aquilo era uma tradição perene da igreja, aquilo que foi acreditado em todas as eras, remontando aos apóstolos. E como nós vimos, a evidência histórica não corrobora isso. Muito pelo contrário, nós temos boas razões para acreditar que durante muitos séculos, e principalmente durante os primeiros séculos da igreja, a virgindade perpétua não foi acreditada. Uma outra questão também que é colocada aqui, outra questão também que é importante, é essa história do consenso da igreja. Você pega ali, por exemplo, um concílio do século V, que afirma a virgindade perpétua, que foi o caso do concílio de Éfeso, e você simplesmente pressupõe que isso é o consenso da igreja. Esse também é um argumento bastante falacioso. Por quê? Eu tenho inclusive um artigo no meu blog sobre o concílio de Éfeso. Acho que o título do artigo é "O Papa Celestino exerceu primazias jurídicas sobre o concílio de Éfeso", que eu recomendo que vocês leiam. O que fica muito claro quando a gente estuda a história desse concílio e de outros concílios são alguns fatos que eu acho que muitas vezes são ignorados, principalmente por aqueles que têm uma visão extremamente idealizada da história da igreja. Primeiro, esses concílios, é muito exagerado a gente afirmar que eles tinham uma representação equilibrada da igreja. Muito pelo contrário. Você não tinha ali uma representação de fato da igreja universal, mesmo quando a gente reduz a igreja aos bispos. Você tem esse primeiro problema. Os concílios eram reuniões de bispos. Você não tinha praticamente nenhuma participação dos leigos. Além disso, você não tinha uma representação equilibrada da igreja universal. Você pega esses concílios do primeiro milênio, eles eram predominantemente orientais. A participação do Ocidente, por exemplo, nesses concílios, geralmente eles se resumiam a alguns legados papais que representavam o Ocidente. Você não tinha uma participação realmente considerável de outras igrejas importantes, como, por exemplo, igrejas do norte da África, ou então as igrejas da Itália também, as igrejas da Gália, ou as igrejas da Espanha. Então você tem um problema sério quando você apela a esses concílios como uma expressão do consenso universal da igreja, porque eles não tinham uma representação equilibrada dos bispos da igreja. Segundo ponto, por que o consenso universal da igreja se limita apenas ao clero? Por que ele também não se refere aos leigos? Existe, quem está acompanhando os desenvolvimentos recentes da teologia católica, existe hoje, até mesmo dentro da Igreja Católica Romana, um esforço muito grande para você incluir os leigos na vida da igreja, porque se identificou, a meu ver, muito corretamente, que a teologia católica romana, ela praticamente transformou o leigo num elemento meramente passivo da vida da igreja. Então, assim, cadê os leigos? A igreja, ela não pode ser resumida apenas aos bispos e aos presbíteros. Ela não pode ser resumida apenas ao clero. E nesses concílios também a gente não tinha, praticamente, participação alguma dos leigos. Então isso é extremamente problemático quando você apela aos concílios como uma expressão do consenso da igreja. E mais importante, a gente simplesmente não tem dados para afirmar isso. A gente não tem, uma vez que os leigos, eles praticamente não tinham nenhuma participação na teologia, a gente simplesmente não pode afirmar que a igreja, de forma consensual e unânime, sustentou essa doutrina, porque a gente não tem dados que tragam, por exemplo, qual era a crença dos leigos neste período. E ainda que você tenha tido uma afirmação dessa crença num determinado período, você tem o problema de que essa crença não foi afirmada em todos os períodos, conforme os defensores do dogma também acreditavam. Por último, ele vai apelar aqui aos reformadores. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a posição dos reformadores a respeito da virgindade perpétua, mas aqui eu acho que cada protestante consegue responder de forma muito óbvia, Nós não consideramos que os reformadores eram infalíveis, por isso nós somos protestantes, Justamente porque nós não atribuímos infalibilidade magisterial a nenhuma expressão institucional da igreja pós-apostólica. Então, assim, eles simplesmente poderiam estar errados sobre essa questão.
Existe uma questão sobre Calvino, né? Existe uma certa controvérsia a respeito da possibilidade de Calvino ter mudado de ideia. De fato, é verdade que ele defendeu a virgindade perpétua num determinado período, mas existe alguma controvérsia a respeito disso. E mesmo que eles tivessem defendido essa ideia, um aspecto importante, e eu acredito que nós não temos evidência de que todos os reformadores tenham pensado dessa forma, é de se eles realmente viam essa ideia da virgindade perpétua como uma doutrina, ou seja, se era um artigo de fé que nós deveríamos obrigatoriamente acreditar, no sentido de que quem nega, né, no sentido de que a pessoa que negasse essa doutrina estaria, de fato, incorrendo em algum tipo de heresia. Então é isso, pessoal. Foi só algo aqui para a gente fazer en passant, mas eu acho que isso mostra como a apologética católica ela acaba se desviando da pesquisa histórica e acaba, no fim do dia, se resumindo realmente ao sola ecclesia, né? Eu espero que vocês gostem, peço que compartilhem esse vídeo, deem like no vídeo, se inscrevam, né? Divulguem o nosso trabalho para que a gente possa cada vez mais trazer a boa apologética protestante aí para os debates teológicos do nosso tempo. E eu vou partindo, fiquem na paz, valeu pessoal!